As leis para as ofertas. Aí agora a gente já entra aqui realmente no livro de Levíticos. O livro de Levíticos ele era realmente o manual do que todos os levitas deveriam fazer. Aí entram as regras para como deveria ser feito o holocausto e os tipos de holocaustos que existiam, as ofertas de manjares, os sacrifícios pacíficos, a oferta pelo pecado não intencional, a oferta pela culpa, a santificação dos sacerdotes, a ordenação de Arão e seus filhos, os sacerdotes tomam posse. Então, desde o início de Levíticos até Levíticos 9, a gente vai ter toda essa introdução de como foi essa transição, né? Porque Moisés ele estava ali num cargo de fazendo realmente todas as coisas. Todas as tarefas, todas as atribuições caíam sobre Moisés. E aí Moisés começa a compartilhar isso. O caso de ser juízes, né, de pessoas que estavam tomando, ele levanta príncipes, né, anciões do meio de cada tribo, e aí ele vai estar colocando dentro de cada tribo pessoas para estarem julgando esses casos. Quando era um caso muito grande, o juiz ele direcionava esse caso para Moisés, mas geralmente parava sempre dentro de suas próprias tribos mesmo. E aí Moisés agora ele começa a compartilhar esse caso também agora que Deus direcionou para ele de estar conduzindo o povo na sua adoração, na sua santificação e na sua purificação. E aí existiam, né, os tipos de holocaustos, manjares, ofertas pacíficas. Esse caso aqui dos pecados não intencionais, eles entram, né? Poderia entrar o caso da purificação da mulher, quando a mulher entrava no seu ciclo, não era tomado, né? Por isso que é um pecado não intencional, né? Não era um pecado assim por dizer, mas são todas as coisas que o ser humano tinha que fazer a sua purificação. Aqui a gente pode falar se a pessoa pegava algum tipo de doença, ela tinha que se purificar e depois ela voltava a ter contato com as coisas. Então, todas essas coisas, nós podemos falar que aqui era a vigilância sanitária da Bíblia. Eram os quesitos que tinha que tomar cuidado com a saúde, os problemas, infecções, todas essas coisas para estar realmente purificando o povo. E aí nós entramos na nossa legislação. O Moisés, né, ele fica ali como o líder principal, ele é também o juiz principal, né, ali de Israel, assumindo as causas maiores. Ele se tornou o profeta e Moisés, ele é para o judaísmo o maior profeta que houve e ele era também um intercessor. Obviamente que essa parte da intercessão ele começa a transitar, né, para os sacerdotes, mas ele continuava sendo também um intercessor, porque ainda havendo os levitas e ainda havendo o sumo sacerdote, que era Arão, Moisés que continuava subindo no monte para estar conversando com Deus, tendo todos os diálogos. E é interessante porque quando o tabernáculo já está pronto, Moisés entrava na nuvem de Deus, tanto que quando ele sai, o rosto dele fica ali reluzindo, e aí as pessoas ficam assustadas com a luz que saía do rosto de Moisés. E quando as pessoas começam a falar, nós queremos ter também contato com Deus, só você que tem, só você que sobe. E aí Deus fala, tudo bem, fala para eles se purificarem que eu vou estar falando com ele. E aí acontece, né, o caso de que o Monte Sinai treme, saem raios, trovões, começa ali a tremer a terra, né, ter terremotos, e as pessoas ficam com muito medo. Então eles começam a entender qual era essa profundidade de relacionamento que Moisés tinha com Deus. A maioria ali, a massa do povo, teve medo de Deus, não conseguiu se colocar na posição de estar firme perante Deus, mas Moisés, por isso que ele tinha esse relacionamento tão íntimo com Deus, porque ele se tornou ali alguém muito próximo, que estava sempre em relacionamento com o Pai. E aí, falando sobre a pureza do povo, né?
A pureza do povo, ela vinha da alimentação, e aqui a gente entra no cardápio judeu, né? Hoje em dia esse cardápio judeu ele é conhecido, né? Tem alguns restaurantes e até alguns produtos específicos que nem sempre são feitos, né? Em Israel, todos os produtos que são feitos, né? Em Israel já são, mas é uma categoria que eles chamam de produto kosher. Esse kosher quer dizer que é um produto puro, que eles podem estar se alimentando. Então, tem alguns restaurantes, principalmente em grandes capitais, né, que às vezes você pode ver em algum pedaço do menu que tem ali pratos e aí vai estar escrito assim, kosher. E aí, se for uma pessoa judia, ela sabe que aquele cardápio ali é feito com alimentos que ele pode estar comendo. Em Israel tem vinhos que vêm com aquela categoria, porque até o vinho tem a forma certa que eles fazem, e toda a alimentação, todos os quesitos, né, os animais que podem comer, a forma de guardar, quais são os temperos, quais são todos os mantimentos que eles usam. Então a lista de alimentação deles é bem regrada e tem ali suas práticas para estar protegendo eles. Tem a purificação da mulher depois do parto, imundícies da pele, e aqui entra, né, quesitos de doenças e partes de proteção mesmo, né, para que não espalhasse. Por que eu faço esse paralelo como se fosse uma vigilância sanitária? Porque o povo era aproximadamente 3 milhões de pessoas. Todo esse povo, no meio do deserto, conservação de carne era uma coisa muito perigosa. Por isso que uma das regras de Deus era de que tudo que eles recebessem, né, ali do maná, das cordonizes, não poderia ser guardada para o dia seguinte. E as pessoas que tentavam guardar, quando chegavam no outro dia, a tenda delas estava fedendo. Então todo mundo sabia que eles tinham desobedecido a regra que Deus tinha dado, porque eles guardaram o alimento e o alimento estragou. Aqui nós podemos fazer duas análises. Deus fez estragar, ou realmente no deserto, né, por causa ali do calor, aquela carne realmente veio a apodrecer e por isso vinha o fedor, né? Então, de uma forma ou de outra, o povo não era para guardar, porque se as pessoas tentassem, né, ali no medo, obviamente que em primeiro lugar entra o medo das pessoas em não confiar de que Deus iria dar comida no dia seguinte. Isso era um relacionamento de confiança, de dependência do povo de Deus, mas também entrava nos quesitos realmente de obediência, né? De ter ali que cumprir as regras do que o Senhor estava imputando sobre eles, e se eles comessem uma comida estragada, poderia dar uma doença que levasse à morte, porque eles estavam no meio do deserto, não ia ter remédio, não iam ter condições muito aptas para estar cuidando das pessoas. Eles iam ter ali os cuidados básicos que eles poderiam fazer, mas todas as condições de sobrevivência no meio do deserto eram muito piores do que, obviamente, quando eles chegaram na Terra Prometida, que eles conseguiam, né, ter ali as plantas, ter as ervas, ter todas as coisas para eles estarem fazendo, todas as coisas para estar curando as pessoas de uma forma melhor, como eles tinham a medicina na época. Aí vai ter as imundícies do homem e da mulher, e aqui vai entrar, né, qualquer coisa. Nessas imundícies do homem, né, nós podemos citar também o caso, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu vou adiantar. O caso, né, de quando o povo desobedeceu a Deus e houve a praga ali das hemorroidas, né? E por causa disso eles ficaram muito debilitados, todas essas coisas. E tem muitos outros, né? Muitos outros quesitos de imundícia que foram imputados sobre eles. Purificação no dia da expiação. Aí aqui era uma purificação específica para esse dia. A santidade através da revelação do sangue. E aí o sangue faz todo o paralelo desde Adão e Eva, quando há ali o sacrifício inicial, e todo o sacrifício era feito através de sangue. Por isso que nas regras, né, de alimentação do povo, nenhum alimento pode ser com sangue.
Porque no Antigo Testamento eles vão estar falando, né, que a alma do animal está no sangue, então eles não poderiam ficar se alimentando disso. E aí é muito interessante porque quando a gente faz esse paralelo, né, da revelação do sangue, que é o sangue do Cordeiro, né, que é o sangue de Jesus que foi derramado por nós, Jesus ele faz o paralelo de que na ceia o cálice de vinho é o sangue dele. E muitas pessoas no início, quando não conheciam o cristianismo, achavam que os cristãos eles realmente comiam carne humana e bebiam sangue humano. E a igreja primitiva no início, ela foi tomada realmente como uma seita. Os romanos achavam que aquilo era um absurdo, era um culto que comia pessoas, eles achavam que era um culto de canibais, até que realmente foi expandindo, né? E as pessoas realmente entendiam que era um pão que eles falavam, que era o corpo de Cristo, e o vinho que representava o sangue de Cristo. Então não havia, né, ali a transfiguração ou a materialização do corpo e do sangue realmente, mas havia todo o quesito dessa revelação. O Antigo Testamento ele vai ser lotado dessa tipificação que nós podemos fazer com o Novo Testamento. E aí nós vamos ter aqui a santidade através dos padrões morais. A moralidade do povo hebreu era muito grande, deveria ser seguida à risca. Tanto que nós podemos ver isso sendo repetido várias e várias e várias vezes. Aqui na moralidade, nós podemos falar sobre leis de não roubar, roubar gado, roubar alimento, de não infligir, né? Aí na lei moral, que eles falam, né? Para o filho não se deitar com a esposa do seu pai, com a esposa do seu tio, com a esposa do seu irmão. E aí eles vão falando, né, sobre todos os tipos de relações ali incestuosas que poderiam, que não eram para acontecer no meio do povo. Sobre o quesito de pagamentos, sobre o quesito de compras, sobre o quesito de terrenos. E é interessante porque todas essas leis aconteceram no deserto e eles nem tinham ainda suas terras que eles iam ter que lutar para conquistar ainda. Mas Deus já estava dando as regras de como eles deveriam agir na terra prometida. Obviamente que uma boa parte, principalmente essas leis morais, elas eram muito aplicadas durante os anos que eles ficaram no deserto, mas uma boa parte das leis só começaram a acontecer depois que eles tomaram realmente as suas terras, quando eles tomaram a terra prometida. Mas as leis morais, elas são bastante, elas vão do capítulo 18 até o capítulo 22. Então, ali toda a lei de como que o povo deveria agir, o que era certo, o que era errado, o que Deus abominava. Então, tudo aqui nesse período aqui nós vamos estar encontrando a lei moral do povo. E tinha uma lei sobre todas as festas que o povo tinha que ter ainda. E realmente algumas leis aqui, né, vai bater com o que a gente falou, algumas leis só aconteceram anos depois de quando o povo já tinha tomado, né? Uma dessas leis é a lei das primícias, né? Porque no deserto eles não plantavam. Então, eles tiveram que conquistar a terra e depois de muito tempo eles conseguiram ali arar a terra, plantar a terra, esperar dar a colheita para aí sim, no próximo ano, eles chegarem na festa das primícias, né? Para poder estar entregando todas as coisas. Com tudo isso, nós conseguimos ver, né, realmente o plano de Deus, de como Deus ele já sabia de todo o futuro, de tudo que iria acontecer. Deus ele já estava dando as regras de coisas que eles iam ter que cumprir anos depois, mais de décadas depois à frente deles, né? Porque só o tempo deles tomarem a terra foi aproximadamente uns 30 anos, até o final ali do livro de Josué. Então, eles levaram décadas para cumprir algumas leis que eles já tinham recebido. Pode falar, Felipe. Só para complementar também, professor, acerca de que Deus já tinha um plano de como eles iam viver na Terra Prometida, que em Deuteronômio, capítulo 17, do verso 14 ao 20, vai vir falando sobre acerca do rei que o Senhor ia indicar para ele ser governado, mas ainda o povo não tinha rei.
mas já estava dizendo como é que seria a diretriz ali, todos ali. Deus já estava dando um plano já de como eles iam se comportar na Terra Prometida. Só para complementar mesmo o que o senhor está falando. Amém. E essa visão de Deus, né? Porque é aquilo que a gente fala, né? Tem muitas coisas que para a gente, né, parecem loucura, né? Mas a sabedoria de Deus, ela é loucura para o homem, porque como que a gente vai entender? Eram coisas que eles nem tinham vivido ainda, eles nem sabiam o que ia ser. E Deus realmente já estava ali perpetuando a sua palavra, né? A palavra de Deus, ela é realmente maravilhosa. E sobre as festas, né? Eles tinham, Israel, né? Tinha muitas festas. Tinha a festa do sábado, a Páscoa, as primícias, Pentecoste, a festa das trombetas e tinha também o dia da expiação. Todas essas festas aqui nós vamos estar vendo ali já quase no finalzinho do livro de Levíticos e também a festa dos tabernáculos. Tá. Tinham as leis sobre a terra, que também, né, era como eles deveriam cuidar quando eles fizessem lá a divisão. As leis a favor dos pobres e dos escravos. Esse quesito dos pobres e dos escravos é interessante a gente ver porque essa lei dos pobres foi uma lei que repercutiu no livro de Ruth. O quesito de Ruth e Noemi não terem morrido foi exatamente por causa dessa lei dos pobres, porque o pessoal, quando estava fazendo a colheita, tudo que caísse ou que estivesse na última fileira, que eles consideravam que eram os frutos mais fracos, esses frutos deveriam ser deixados, os que caíram e os que ficaram na última fileira da plantação, porque era realmente o alimento para deixar para os pobres, para aqueles que não tinham condição de ter ali o seu alimento, né? Algo para estar sustentando eles. E foi exatamente isso que Ruth, né? Ruth ia, já deixava, ela ia sempre atrás, né, dos colhedores, e tudo que ficava para trás, ela pegava para estar levando para ela e Noemi poderem comer. Então, essa é uma lei que repercute muito para frente, né? A lei dos escravos. A lei dos escravos ela é muito interessante porque tem muitas pessoas que ficam falando a Bíblia ela defende a escravidão, a Bíblia ela é escravocrata. E realmente tinham escravos dentro da Bíblia. Só que os escravos em Israel, eles tinham um quesito muito diferente da escravidão que nós conhecemos, que foi a escravidão global. A escravidão dentro de Israel, ela tinha uma diferenciação porque as famílias que tinham condições maiores, elas contratavam servos, ou seja, elas pagavam o salário de pessoas para estarem indo, elas iam à casa, faziam seus trabalhos e voltavam para a casa delas. Eram realmente funcionários assalariados, os servos. Agora, os escravos eram pessoas que assumiram, pegaram dinheiro emprestado, compraram coisas e não conseguiram pagar. E, dependendo do nível dessa dívida que eles tinham e não conseguiam pagar, eles se tornavam escravos por 7 anos. Na verdade, 7 anos era o tempo máximo, né? De acordo com o nível da dívida, eles ficavam escravos trabalhando para aquela pessoa sem receber, porque eles estavam trabalhando para pagar a sua dívida com aquele credor. Então, a lei ela estabelecia que não importava o valor da dívida. O tempo máximo que alguém poderia ficar em situação de escravidão era de 7 anos. Aí essa pessoa ela morava na casa ou no terreno, né, da pessoa, se ela tivesse casas secundárias ali, estalagens, e aí ela ficava ali durante o período que os juízes determinavam, que era o período que ela ia levar para pagar a dívida dela, e dando o período, ou o máximo do período, que eram 7 anos, dando 7 anos, aquela pessoa ela voltava para a liberdade dela. Isso é muito interessante, porque aí nós podemos também fazer o paralelo com a história, né, ali de Noemi, porque quando Noemi ela fica anos com seu marido em Moabe e volta depois com Ruth,
ela volta e ela volta para a própria casa dela. E as pessoas começam a cumprimentar ela, e ninguém tinha tomado a casa de Noemi, porque era comum naquela época acontecer esses casos. Provavelmente as pessoas poderiam ter pensado que Noemi falou assim, eles já estavam passando por um período de grande fome, né, no livro de Ruth, e aí, naquele caso, eles poderiam ter pensado, Noemi e o marido dela fizeram uma dívida, não conseguiram pagar, e aí eles ficaram lá servindo como escravos na casa de alguém, e agora eles estão voltando. E aí a casa está lá esperando eles, a casa ficava vazia. Então, isso tem muita parte dentro da cultura e da lei de Israel. Esses detalhes, assim, são importantes, porque nós podemos, né, mais um paralelo que nós podemos fazer, um paralelo com Jesus. Quando Jesus ele tira a sua túnica, porque a túnica de Jesus era o que demonstrava para todos que o viam que ele era realmente um rabi, um mestre. Ele tira a sua túnica, fica com as roupas de baixo, né, com as vestes de baixo, e aí ele vai, toma uma toalha, amarra em sua cintura e vai para lavar os pés dos discípulos. Quando ele toma essa postura, Pedro, ele repudia Jesus, porque quem lavava pés de pessoas dentro de casa, nem os servos faziam isso, porque os servos eram assalariados. Quem lavava pés eram os escravos, porque era uma atitude de humilhação. Jesus, naquele momento, ele tira a veste de mestre, ele se coloca em posição de escravo, e aí ele vai e fala que ele tem que lavar os pés dos seus discípulos. E Pedro fala, Senhor, o Senhor não pode fazer isso, não encoste nos meus pés. Porque Pedro, ele reconhecia que Jesus era superior a ele. Mas aí Jesus vai e fala assim, se eu não fizer isso, você não terá parte comigo. E eu faço isso para que vocês também façam. E é muito interessante nós analisarmos, porque Jesus ele se colocou na posição de escravo, que era ali a cultura que eles tinham, exatamente por causa dessa lei aqui dos pobres e dos escravos, como que funcionava. E quando os apóstolos começam a escrever as suas cartas, por diversas vezes os apóstolos se mencionam, eles se auto-mencionam como escravos de Cristo. Eles poderiam muito bem usar a palavra, nós somos servos de Cristo, mas diversas vezes os apóstolos falam, eu sou o escravo de Cristo. Eles entenderam o que Cristo queria. Tipo assim, eles estavam dando, realmente, a minha vida não é mais minha, a minha vida é do meu Senhor. E Jesus, ele deu o exemplo, assim como ele mesmo disse, para que depois os apóstolos, né, os discípulos, pudessem fazer a mesma coisa. Então, é muito importante a lei, às vezes a gente tem costume, né, de pular a lei, mas esses pequenos detalhes da lei do Antigo Testamento vão corroborar com tudo o que vai acontecer no Novo Testamento. E aí nós seguimos. Bênçãos decorrentes da obediência e os castigos da desobediência. Aqui em Levítico 26, ele vai estar falando sobre a obediência e a desobediência. E é muito comum nós lembrarmos de Moisés falando isso em Deuteronômio 28. Só que Deuteronômio, ele é o livro que Moisés ele vai estar repetindo a lei. Por isso que nós, às vezes, deparamos muito com alguns textos em Deuteronômio, mas ele está realmente repetindo, porque ali ele vai estar transitando o povo para uma nova liderança, que é a liderança de Josué. Então, a primeira vez que nós vemos falar sobre a obediência e a desobediência é em Levíticos, capítulo 26. Os votos particulares e sobre as dízimas. Aqui começa a lei, né, sobre dízimo, e nós vimos, né, na aula anterior, o próprio Abraão, muito antes de haver a lei do dízimo, ele já dava o dízimo, né? Ele tinha ali a sua partilha, ele deu o dízimo ali para Melquisedeque. E aqui Moisés, ele coloca de forma realmente definitiva como era a lei do dízimo. A lei do dízimo no Antigo Testamento, ela é diferente do que hoje nós conhecemos como dízimo na igreja. Hoje, realmente, nós damos a 10ª parte daquilo que nós recebemos, como nosso sinal de fidelidade, né? Pelo Senhor estar nos provendo em todas as coisas. Mas
O dízimo no Antigo Testamento, ele existia muitas formas de dizimar. Você podia dizimar sobre o seu ganho, você podia dizimar sobre animais, você podia dizimar sobre a colheita. E com isso, eram tantas formas de dízimo, algumas eram mais do que o dízimo, eram algumas porcentagens, podia chegar a 1/3, 1/4, e tinha essas quebras, né? Tipo assim, uma vez no ano vocês têm que trazer tanto, aí de tempo em tempo tem que trazer o dízimo disso, tem que trazer dos animais, tem que trazer do produto da terra. Então acabava que era realmente uma oferta muito maior do que hoje mesmo nós conhecemos. Eles tinham, né, todo esse quesito do dízimo bíblico do Antigo Testamento, eram vários tipos de oferta que o povo dava.